Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma semana de entrevistas aqui no Giro TVE Eleições 2020. É um prazer tê-lo conosco. Lembrando que estamos também com transmissão simultânea pela Rádio Espírito Santo AM. Como você já sabe, nós estamos numa série especial de entrevistas com todos os candidatos às prefeituras da Grande Vitória. E nesta primeira etapa, recebendo justamente aqueles que pleiteiam o seu voto na capital, em Vitória. Lembrando também que são 2 entrevistas por dia, com um tempo de 23 minutos, e que a ordem das entrevistas foi definida por sorteio com a participação dos assessores de todos os candidatos. Outra informação é que nós aqui no estúdio da TVE cumprimos rigorosamente os protocolos da Secretaria de Saúde do Estado para a prevenção da Covid-19. Então, eu tenho um afastamento de mais de 2 metros com o meu entrevistado. A equipe dentro do estúdio é mínima, apenas 2 cinegrafistas, 2 operadores de câmera e o nosso tradutor de Libras, que também está aqui no estúdio com a gente. Então, temos condição de fazer uma entrevista com toda a segurança, inclusive sem o uso da máscara. E hoje eu recebo aqui no estúdio do Giro TVE Eleições 2020 o candidato do PSD, abrindo esta semana de entrevistas, Mazinho, 39 anos, advogado, pós-graduação em processo civil, ele é empresário e também cumpre o seu primeiro mandato como vereador aqui em Vitória. Mazinho, é um prazer tê-lo conosco aqui no Giro TVE Eleições 2020. Prazer todo meu, Vinícius. Mandar um abraço para todos que nos assistem aqui na TVE. Então, lembrando, como eu disse, temos 23 minutos, já estou aqui com o meu reloginho, começando a contar a partir da primeira pergunta. Eu queria aproveitar para falar, já que o senhor é empresário, queria abrir essa entrevista falando um pouquinho sobre desenvolvimento econômico aqui da capital. Nós vamos viver um período, a partir de agora, de muita atenção do gestor público com a retomada da economia, que sofreu um abalo forte por causa da pandemia da Covid-19. E agora os empresários buscam justamente retomar aquilo que foi parado por causa da pandemia. Eu queria saber do senhor, qual é a vocação de Vitória e como promover essa retomada do desenvolvimento se o senhor for eleito prefeito? Vinícius, o desenvolvimento econômico é o principal pilar do nosso plano de governo, protocolado no TRE e que a gente tem história para falar de desenvolvimento econômico. Eu comecei a minha vida em 2004 como advogado e empreendedor. Quando eu me formei em Direito, eu abri um pequeno negócio com muita dificuldade, sou filho de servidores públicos, mas resolvi empreender. Então eu abri esse negócio, um campo de futebol society, então eu comecei assinando carteira, tendo funcionário e em Vitória 90% são micro e pequenos empreendedores. 90% dos empreendedores da cidade são micro e pequenos. São pessoas que estão ali no dia a dia, trabalhando 12, 13, 14 horas por dia, gerando emprego, gerando renda para a cidade. E nesse período que eu vim discutindo empreendedorismo, nós montamos o movimento Jovem Empreendedor aqui na cidade do Espírito Santo, na cidade de Vitória e no estado do Espírito Santo. Comecei a ver como é difícil ser empreendedor. Fiscal toda hora na sua porta. Antigamente os fiscais ganhavam 40% da multa aplicada ao cidadão. Nós conseguimos acabar isso agora só em 2019, na Câmara de Vitória. Eu como vereador, sofri isso durante anos. Fiquei 11 anos para conseguir um alvará da vigilância sanitária por perseguição de fiscal, documentação, burocracia, e é isso que o empreendedor sofre no dia a dia. E agora, nesse momento de pandemia, que nós precisamos de empreender, de gerar emprego e renda na cidade, para retomar a economia da cidade, nós precisamos realmente de desburocratizar. E precisamos de um gestor que conhece de desburocratização, que já viveu na pele, vivenciou na pele como é difícil quando você quer abrir um negócio na cidade, você esbarra na burocracia, às vezes a burocracia é tão excessiva, tão desnecessária, que o custo dela é maior para o cidadão do que o benefício que ela pode trazer para o cidadão. E é isso que a gente tem que enfrentar. Eu venho enfrentando nesses 4 anos de mandato e Vitória, no nosso plano de governo, o principal eixo é o livre mercado. Nós vamos abrir a cidade para a livre iniciativa, para que as empresas possam vir para a cidade, trazer recurso novo para a cidade, com parceria público-privada. Nós temos
Por exemplo, cemitério. Para que a prefeitura precisa gerenciar um cemitério? Isso pode ser feito a partir de parceria público-privada. Uma das propostas que a gente tem no nosso plano do governo é para desenvolvimento do turismo na cidade. Anos e anos se fala por que Vitória não tem um turismo pujante. Você perguntou qual a principal característica da cidade. Tem que ser o turismo. Vitória é uma das cidades mais lindas do Brasil e do mundo. É uma cidade maravilhosa. Ontem eu estive no alto do Morro do São Benedito, fazendo uma filmagem de uma proposta nossa, que é um teleférico, saindo da Reta da Penha, subindo até o alto do São Benedito, para que seja feito através de parceria público-privada. Você tem um restaurante lá em cima, um deck, para você apreciar essa vista maravilhosa de Vitória. Ali de cima, Vinícius, você consegue ver Vitória inteira, Camburi, o Manguezal, a Pedra dos Dois Olhos, o centro da cidade, consegue ver até Vila Velha, consegue ver a Serra, o Mestre Álvaro. Então, quer dizer, Vitória tem belezas naturais lindas, maravilhosas, que precisam ser potencializadas para o turismo. Aí sim nós vamos realmente desenvolver a cidade, trazer emprego, trazer renda, que é o que a cidade está precisando, para a gente poder realmente investir nas áreas prioritárias. E no curto prazo, para gerar esses empregos que o senhor diz, o que a prefeitura pode fazer? Nós vamos, para começar, no início do nosso mandato, diminuir de 18 secretarias para 10. Isso para tornar a prefeitura mais eficiente. Hoje a prefeitura tem várias secretarias entregues a partidos políticos por acordos políticos eleitorais. Para se ganhar a eleição, faz acordo político, entrega as secretarias para partidos e você não tem uma gestão técnica eficiente. Isso emperra o desenvolvimento da cidade. Pra você ter uma ideia, uma grande empresa que entrou agora na cidade, ali na área do aeroporto, ela demorou 5 anos para conseguir o seu alvará de obras. Ela demorou 5 anos para conseguir o seu alvará de obras e executou a obra em 4 meses, gerando mais de 300 empregos diretos na cidade. Então, quando você minimiza a secretaria, desburocratiza, tira o excesso de papel, informatiza o processo com mapeamento de processo. Hoje tem processo na prefeitura que tem mais de 72 carimbos. O processo vai e volta e não tem um fim. Isso gera tempo. Quando você perde tempo com a burocracia, você perde geração de emprego, você perde geração de oportunidades de empregos na cidade. Então nós vamos otimizar a Prefeitura de Vitória com gestão técnica e eficiente. Nós vamos colocar pessoas certas no lugar certo, nós vamos fazer processo seletivo para os cargos de gestão, até para os servidores públicos, que nós temos excelentes servidores públicos na cidade, mas que às vezes não têm oportunidade de ser gestores da cidade, porque tem que colocar um apadrinhado político. Então nós não fizemos nenhuma coligação. Eu estou vindo chapa puro sangue, só o PSD, exatamente para a gente ter critério técnico na hora de escolher secretariado e poder desenvolver a cidade da maneira correta. A pandemia, ela descortinou para a população a importância do sistema público de saúde. Sim. Foi o sistema público de saúde que deu atendimento à maior parte das pessoas que precisou de ajuda nesse momento tão dramático, né, que o mundo todo vive, não é só a Vitória, não é só o Brasil. E eu gostaria de saber do senhor como o senhor vê o sistema público de saúde, lembrando que é justamente pelo pronto atendimento, né, que a prefeitura oferta a porta de entrada para esse sistema. Vinícius, eu tive uma experiência de mais de 1 ano na Secretaria de Saúde do Estado. Eu fui subsecretário estadual de saúde da área de administrativa financeira. Então eu conheço bastante o SUS, a Lei 8080, estudei bastante a Lei 8080 e sei como é que funciona o Sistema Único de Saúde no Estado do Espírito Santo, na Prefeitura. A Prefeitura de Vitória, eu fiscalizei como vereador todas as 29 unidades de saúde. Eu sei quais são todos os problemas na unidade de saúde, o que precisa melhorar e o que precisa melhorar também no atendimento, tanto na estrutura como no atendimento. A Prefeitura de Vitória é a única do Brasil que não tem saúde plena, não tem atendimento de média e alta complexidade. Ou seja, o cidadão entrou na unidade de saúde, foi atendido por um médico da família, ele precisa do exame de uma consulta, ele fica 1 ano, 2 anos, 3 anos na fila esperando. Isso é desumano com a população de Vitória. E a Prefeitura de Vitória precisa assumir a média e alta complexidade, como fazem todas as capitais do Brasil. Para quê? Para dar celeridade à saúde pública do cidadão de Vitória. Nós vamos fazer no nosso mandato, inicialmente, para reduzir essa fila, parceria com a iniciativa privada, com médicos da iniciativa privada, para poder zerar essa fila que tem aí de exames, consultas, procedimentos e cirurgias eletivas. E depois, palativamente, nós vamos trazer a média e alta complexidade para a Prefeitura de Vitória, para que o atendimento da população de Vitória seja mais célere,
que o cidadão não fique esperando tanto tempo na fila. Uma outra proposta que nós temos também na área da saúde, que é de extrema importância, é a questão da gravidez. Nós vamos entregar kit enxoval para todas as mães que fizerem o seu pré-natal completo, evitando doenças como sífilis, gonorreias, doenças que são extremamente perigosas para as mães e para as crianças, para os bebês, que exigem um pré-natal qualificado. Muitas dessas mães não fazem, então nós vamos entregar um kit de enxoval para essas mães no final do parto, todas as mães que fizerem todo o pré-natal completo. Então isso é uma proposta nossa também na área da saúde. Candidato Mazinho, outra área profundamente impactada pela Covid-19 foi a área da educação e a pandemia acabou provocando uma reação dessa área com processos que eram pensados só para daqui a alguns anos, informatização, aulas remotas. Vai surgir uma nova escola a partir do fim da pandemia, quer o gestor queira, quer não. Essa nova escola vai surgir. Como será essa nova escola se o senhor for prefeito? Também lembrando que a prefeitura é responsável justamente pelos anos iniciais da formação dos jovens no ensino público. Ensino infantil e fundamental. Ministro, eu analiso muito, estudo muito a prefeitura nesses 4 anos de mandato de vereador. Eu venho estudando bastante a prefeitura e visitando a cidade, conhecendo a cidade. Eu tive uma experiência na Comissão de Obras e Serviços da Câmara, me espelhei um pouco no deputado Sérgio Magés, que também fez esse trabalho como deputado de fiscalização das escolas, e vi a realidade das escolas na cidade de Vitória. Infelizmente, 50% dos alunos da rede municipal saem da escola não alfabetizados. Imagina qual futuro essas crianças vão ter, como essas crianças vão se inserir no mercado de trabalho. Nós precisamos urgentemente fazer o quê? Aumentar os índices de alfabetização das crianças. Nós temos apenas 18% das crianças que saem com matemática plena. Saem do ensino fundamental, da rede municipal, aprendendo matemática. Essas crianças não conseguem nem ser caixa de uma padaria, porque não aprendem matemática na escola. Você sabia que em pleno 2020, hoje, eu estive lá em Anguetá, novamente, pela 5ª vez fiscalizando uma escola, que é de Madeirite, que a obra da escola nova tem 12 anos. Que está em obra, gastaram 14 milhões de reais nessa obra, 3 empresas já participaram dessa obra, 2 gestões, e está lá a escola abandonada nesse momento, paralisada a obra, e a gente tem as crianças estudando numa escola de Madeirite, com cupim, e na cidade de Vitória, capital, com orçamento de 2 bilhões de reais. Então é isso que a gente tem que olhar. 14 milhões que foram gastos nessa escola, que não terminou ainda, poderia construir 3 escolas novas. Isso antes da pandemia. Agora nós estamos vivendo um momento de pandemia. A prefeitura está demonstrando que não tem nenhum planejamento pós-pandemia. Foi anunciado agora pelo atual prefeito que esse ano não volta às aulas. Essas crianças estão sofrendo abuso sexual, essas crianças não estão em isolamento em casa, porque os pais têm que trabalhar. Essas crianças estão sem alimentação adequada. Essas crianças estão sem convívio social, ou seja, com problemas psicológicos gravíssimos. Nós vamos ter que ter cuidado com essas crianças pós-pandemia, com questões psicológicas, psiquiatras, fonoaudiólogos, por aí vai. O que está acontecendo com as crianças, que vão ser quem são os mais frágeis do processo, mas eles, infelizmente, que vão pagar a conta por incompetência administrativa, por incompetência gerencial. Nós vamos, logo no início do nosso mandato, fazer um planejamento de execução de obras de novas escolas, de reforma de novas escolas, de ampliação de novas escolas, de ampliação de escolas. Para quê? Para se adaptar ao que vem aí, as regras sanitárias, para que as crianças possam voltar o mais rápido possível para a aula. Essas crianças têm que voltar para o convívio social da escola. Muitas crianças só se alimentam corretamente na escola, não tem comida em casa. Semana passada eu estava lá no Alto de Consolação, tinha uma senhora com a neta que tinha 1 dia e meio que não tinha comida. 1 dia e meio. Então vamos falar um pouco então desses grupos mais fragilizados. Sim. E aí eu vou falar de grupos que são grandes e pouco representados, sim, principalmente na gestão pública. As mulheres são a maioria do eleitorado e a gente vê poucas mulheres, sim, na gestão pública, vê poucas mulheres em órgãos de comando. Os negros são muito subrepresentados, formam uma grande parte da nossa população, negros e pardos, e também não têm visibilidade nos cargos de comando. Nós temos comunidades que sofrem violência cotidiana, os LGBT+, por exemplo, né? Essas
Esses grupos estão representados na sua plataforma de governo, na sua equipe de trabalho? O nosso vice-prefeito, João Salles, é uma pessoa com deficiência. Ele é deficiente visual, só enxerga com 5% de um olho. Ele tem 0 em um olho e no outro 5%. Só que não é uma vítima. Ele é formado em administração, pós-graduado e fazendo mestrado em educação. É para-atleta, então ele vem para mostrar a importância dessa pauta no nosso mandato, sendo eleito. Então, João Salles, ele trabalha junto com a gente o tempo todo, full time, trabalhou no nosso plano de governo, colocando a inclusão. Isso é uma questão de cidadania, Vinícius. Cidadania são os direitos básicos do cidadão para que ele possa viver. Isso influencia em toda a nossa rede. Todos os assuntos que nós falamos aqui agora, educação, saúde, os que nós vamos falar, segurança, todos esses são importantes para quê? Para dar cidadania para a população. E nós não podemos discriminar ninguém. Nós temos que dar o direito a todos de ter liberdade de opinião, de ter liberdade de religião, de ter direito à saúde, de ter direito à educação. Esses são os princípios básicos da cidadania. E todas as pessoas da nossa cidade vão ser abarcadas sim no nosso plano de governo, porque nós temos que tratar todos como iguais. Qual o papel da Guarda Municipal na sua gestão, levando um pouco em consideração tudo isso que a gente conversou agora sobre direitos humanos e respeito às pessoas? Vinícius, eu estou há 2 anos como presidente da Comissão de Segurança da Câmara e conheço de perto a segurança pública municipal e as atribuições da Guarda Municipal. A nossa Guarda Municipal está abandonada pela tua gestão. Eu visitei todas as bases são insalubres, né? Não tem condição mínima e básica para essas pessoas, para os guardas municipais poderem trabalhar. Eu tive recentemente na base do centro, 1/3 da guarda estava desarmada. Como é que um guarda vai enfrentar a criminalidade desarmado? É a mesma coisa eu estar aqui nessa entrevista sem a câmera. Não tem como você fazer a entrevista comigo. A guarda está desarmada. Todo ano o porte de arma vence da Guarda Municipal. E a guarda fica desarmada. Então esse tipo de gestão sem comando é que tem que acabar na cidade. Entrega a secretaria para um partido político, não coloca um gestor e acontece isso e a população fica à mercê. Nós temos que fortalecer a guarda, principalmente para a guarda fazer segurança das pessoas, nas praças, nos parques, para que a cidade retome a vida. Os parques hoje estão dominados pelo tráfico de drogas. Todos os parques municipais estão dominados pelo tráfico de droga. A guarda precisa retomar a segurança dos parques para que as famílias voltem para o parque. Mas segurança não é só guarda. Segurança depende de cultura, esporte, lazer, para que as pessoas possam ser alguém na vida e também o que a gente está dizendo no início da nossa entrevista, o principal do nosso plano de governo, o desenvolvimento econômico da cidade. Então vamos falar de cultura então um pouquinho. Vamos. Economia criativa. Como é que o senhor vê a cultura e qual o papel de fomento da cultura que a prefeitura tem? Cultura, infelizmente, também ficou renegada de segundo plano por essa gestão. O orçamento pífio, sem conseguir capacidade de captação de recursos. Nosso plano, nós vamos fazer o quê nas principais áreas? Principalmente montar uma equipe técnica para captar recursos. Nós temos a lei de incentivo à cultura, Lei Rouanet. Nós temos a lei de incentivo ao audiovisual, que pode trazer recursos para a cultura também. No esporte, nós temos a lei de incentivo ao desporto, que pode trazer recursos. Então, nós queremos captar recurso federal e internacional para a cultura. Nós temos uma proposta interessante de Film Commission, de tornar Vitória um local para gravação de filmes, seriados, documentários. É uma cidade linda, que tem mar, que tem montanhas, que tem tudo, todo o potencial para se transformar numa Film Commission. Hotelaria barata, hotelaria de primeira qualidade. No centro do Brasil, aqui você pode ter o ponto para você ser o ponto principal de atração do Film Commission. Com 45 minutos está no Rio de Janeiro, com 1 hora está em São Paulo, com 3 horas está em Foz do Iguaçu, com 3 horas está no Pantanal, com 3 horas você está no Amazonas, no Nordeste. Então, quer dizer, Vitória é o centro. Vitória tem que atrair, tem que ser um hub para o Brasil inteiro. E é isso que a gente quer propor para a cidade, transformar a Vitória realmente numa cidade do Brasil. E com relação à mobilidade aqui dentro, Vitória é uma ilha, né? Uma parte do seu território é uma ilha, mas por aqui passa praticamente todo o estado. Sim. E não só, passa também
todo o transporte de cargas do Sudeste para o Nordeste. Como é que o senhor vê a questão da mobilidade? Primeiro, da mobilidade urbana, aqui na região da Grande Vitória, que precisa se comunicar com as outras cidades, e também a questão da logística, desse centralismo que o Espírito Santo tem. Então, parece repetitivo, mas é sempre a mesma tecla. É o que eu quero oferecer para o cidadão de Vitória. Eu quero oferecer uma gestão técnica eficiente, que a gente nunca teve nos últimos anos. A Secretaria de Mobilidade Urbana, hoje, da Prefeitura, teve 14 secretários em 8 anos. Ou seja, é impossível você ter um planejamento de política pública para a mobilidade. A mobilidade ela é de acordo com pedidos políticos. Um vereador pediu um quebra-mola, bota. Uma liderança comunitária pediu pintar uma faixa, pinta. Não tem um planejamento de mobilidade urbana na cidade, porque não tem técnico para fazer o planejamento. Nós queremos colocar gente técnica para planejar a mobilidade urbana. E tem que ter gente também, Vinícius, para encarar esses monopólios de anos na cidade. Anos e anos com as mesmas empresas no ônibus, como a única alternativa de modal de transporte coletivo na cidade. Por que até hoje se fala em aquaviários, todos os candidatos falam em aquaviário e ninguém resolve? Nós estamos propondo fazer o aquaviário, não o aquaviário, mas o transporte coletivo municipal, por transporte marítimo municipal. O prefeito, por decreto, pode autorizar embarcações de balsas e barcos, como tem o Uber, que é autorizado por decreto, transporte coletivo de carros na cidade. Por que não marítimo? Se estiver de acordo com o regramento da Capitania dos Portos, está autorizado qualquer particular fazer transporte dentro do perímetro da cidade. A pessoa pode sair lá de Nova Palestina, Santo Antônio, e ir até Jardim Camburi numa balsa, com transporte que demora menos de 15 minutos. Eu peguei um ônibus semana passada, em Camburi, fiquei 35 minutos no ponto, no sol, e demorei 45 minutos, sem trânsito, até Caratuíra, lá no cais do avião. De balsa demora 15 minutos. Tem estudos que o cidadão de classe principalmente mais baixa, E e D, ele tem apenas 11 minutos de convivência com seus filhos por dia. É impossível uma pessoa passar valores e princípios para sua família, tendo 11 minutos de convívio. O cidadão sai de casa, o filho está dormindo. Ele volta do trabalho, o filho está dormindo. Isso é desumano. Ele fica 2, 3 horas por dia, no mínimo, no transporte coletivo, que é ruim, sem ar-condicionado, sucateado, o mesmo há 30 anos, e nenhum prefeito tem coragem de encarar isso. Nós vamos autorizar o transporte coletivo marítimo na cidade municipal. Não vamos depender de governo do estado, não vamos depender de outras prefeituras, mas o cidadão pode pegar uma balsa lá em Caratuíra e ir até Jardim Camburi. Isso é simples, é fácil de fazer, mas depende de vontade política. Abrir para o mercado. Nós estamos indo para a reta final da nossa entrevista, faltam 2 minutos e 10 segundos. Passar por um tema que é importante, você falou do aquaviário, mas ia ser bom se a Bahia também estivesse despoluída, se nossas praias também estivessem limpas, nossos parques estejam... Como é que o senhor vê a questão do ambiente na cidade de Vitória e o que pode ser feito como primeira medida, por exemplo? 2 pontos. Primeira medida, cobrar o contrato da Cesan. A Cesan fez um contrato com a Prefeitura de Vitória recente e até hoje nenhuma das obras do contrato foram executadas. As comunidades periféricas, de morro principalmente, são as que mais sofrem com esse contrato da Cesan, porque as obras não são executadas. Manilhas antigas, que estão lá jorrando esgoto sendo jogado na maré. Se a gente não despoluir e não cobrar da Cesan que faça e cumpra o contrato, não vai resolver. Tem que ter pulso firme para resolver esse problema e cobrar da Cesan. A Cesan, por exemplo, esse contrato não tem taxa de outorga. Ou seja, o cidadão de Vitória, que paga caro na taxa de esgoto e na taxa de água, ele que banca o esgoto do estado inteiro praticamente. Porque não tem nenhum tipo de taxa de outorga no contrato da Cesan para a Prefeitura de Vitória receber e poder investir esse recurso em saneamento na cidade. Então é uma questão que a gente vai avaliar, cobrar o contrato da Cesan seja executado e também rever para que seja feita uma taxa de outorga para a Prefeitura poder investir na cidade. Um outro problema, Vinícius, que a gente tem grave na cidade também, que ninguém tem coragem de enfrentar, é a questão das empresas de lixo. Nós temos um contrato totalmente oneroso para o cidadão de Vitória, são em média 110 milhões por ano de contrato de lixo, onde a empresa ganha por peso. Ela não tem interesse em fazer educação ambiental, ela não tem interesse em fazer coleta coletiva, e nós vamos transformar o problema do lixo em negócio para o cidadão. O cidadão possa entregar o seu lixo, ganhar dinheiro, pagar uma conta de luz, pagar uma conta de água, comprar no mercado local.
Então tá, Mazinho, candidato do PSD, estamos chegando no final, faltam 10 segundos, vou te dar um pouquinho mais, 20 segundos. Por que o eleitor vota em você e não nos seus adversários? Vinícius, eu sou nascido e criado em Vitória, sou apaixonado pela cidade, quero ver o melhor para minha cidade, tenho 3 filhas, quero que elas vivam em Vitória, cresçam em Vitória e nós somos o único candidato de todos esses que é empreendedor, que pode gerenciar a cidade nesse momento de crise que é o que a cidade precisa. Mazinho, do PSD, muito obrigado pela sua presença aqui nesse nosso Giro TVE Eleições 2020. Obrigado. E você que está em casa, ouvindo também, nos acompanhando pela Rádio Espírito Santo AM em transmissão simultânea. É rapidinho, é um intervalo breve, porque logo depois nós vamos receber Ralfer Luide aqui no estúdio da TVE. Eu volto já.